Oi, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu venho hoje trazendo um assunto meio pesado, né? Mas eu vou tentar colocar a vocês que é o cão-guia. E o que é o cão-guia? Bom, isso vai nos arremeter a uma guerra, ou, no mínimo, a uma batalha de uma guerra. Porque na tática militar você perde uma batalha, mas não perde a guerra. Você só perde a guerra quando não tem mais batalhas para lutar. Aí ou você ganhou ou você perdeu, né? Não tem mais batalhas, a guerra não tem mais para onde ir. Então, na época da Guerra Fria, já nos anos 20, assim que acabou, acabou de dizer, bem final do século XIX, na época de Freud, que estudava a mente das pessoas, e alguns cientistas que estudavam as capacidades físicas do ser humano, né? A gente nota que nosso espectro visual tem limitações, que o espectro visual é muito mais amplo do que a gente consegue ver. Nosso espectro auditivo, a mesma coisa. A nossa capacidade de falar também é limitada, né? Às vezes fisicamente, às vezes politicamente. E o termo é assim, você está sempre numa batalha, né? Todo dia é uma batalha. E é assim que quem tenta colocar você no processo de cão-guia, né? Sem ele você está cego, não consegue andar na rua, mas você confia cegamente nele, né? Ele é preparado para salvar a tua vida. Se você precisar dele, você é o único elo com esse mundo que você vai poder contar. Você vai ter mais autonomia de locomoção? Vai. Você tem um cão-guia. Bom, nós treinamos animais, cães de preferência, né? Animal muito fiel. Ele, quando te elege como patrão dele, é amor pro resto da vida. A fidelidade é uma coisa que ele desenvolve muito bem. E foi usando essa prática, eles começaram a aplicar no ser humano, né? Chama-se sublimação da consciência. Como nós temos uma gama muito grande de brechas, tanto auditivas como visuais, ou como sensoriais, quer dizer, audição e visão já é uma sensorial, mas eu digo assim, fisicamente mesmo, entendeu? Você sente na espinha e teu cérebro, de certa maneira, reage a isso e começa a querer te avisar.
Olha, você está sendo atacado. É igual os sentinelas, né? Na guerra. Eles não dormem para poder evitar que você seja atacado de surpresa durante o sono, durante o descanso da tropa, né? Ou você tem que se revezar constantemente e às vezes é necessário que você lute à noite. Então é uma guerra constante. Você deve estar se perguntando por que eu estou falando nisso, porque nós estamos nos aproximando de uma eleição que está tudo morno, né? Assim, um sentimento no ar de não tem muito o que fazer. Eleição para prefeito, vereador. Cara, eles são o seu primeiro contato com a política no seu município, cara. Você não tem acesso. Vai lá no Palácio do Planalto tentar ter acesso, não sei o que acontece contigo. Bom, a não ser que você tenha permissão, né? Bom, depende de onde tuas mãos estão, porque você vê um mágico com essa arma aqui, engana uma plateia inteira. Ele te chama atenção para um lado e com a outra mão ele faz o que ele quer fazer e tu não vê, e tu nem percebe. Ele joga com a tua capacidade de percepção. Agora, se nós subirmos a escala dessa capacidade de embotamento, né? Quer dizer, turvamento, embotar essa capacidade em nível mais alto, sublimando teus pensamentos, sublimando tua percepção. Quer dizer, sublimar é sobrepor, parece até papo quântico, né? É te convencer que 0 a 1 pode ser a mesma coisa. E você vai acreditar que vai bater, vai puxar, vai pegar armas, vai fazer besteiras, atrocidades. Freud usava muito, né? A hipnose, diz ele, com fins medicinais, né? Na psicanálise do psique do paciente. Agora, se você quer fazer isso em massa, primeiro, você tem que reunir a massa, né? Como se reúne uma massa? Você promove um evento altamente pirotécnico, esotérico, um showmício, um evento com muitas luzes, muitas cores, com um som muito alto, pouco espaço, a área é grande, mas pouco espaço, você não tem como se mexer muito. Isso tudo pode se chamar síndrome do rebanho, né? Você tange para dentro do cercado quem você quer controlar. E lá você usa e serve dos meios artificiais, não perceptíveis a nossos sentidos, visuais, auditivos, olfativos, é tudo embotado, quer dizer, ludibriado, turvado privado de sentir. Mensagens sublimadas podem ser dadas em baixa, bem baixa frequência,
que você ouve, mas teu cérebro não liga o que você ouve com a tua consciência ao que você está acostumado e o que ela está sublimada, ela está escondida no que você está ouvindo. Aí você vai a um show, começa a idolatrar o camarada, o cantor ou a cantora. Geralmente ela vai seminua já para chamar bastante atenção e causar aquela onda de choque e distração para você, trazer teus hormônios à tona, e nisso as luzes, pum, pum. O som, geralmente grave, é o inicial. Depois vem um som de alto grau, de pico, que ali está uma onda sublimatória. E você entra num estágio de letargia. O que a massa faz, você faz. Se o cara fala, iê, 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 todo mundo responde, iê, 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 iê. Efeito rebanho. Isso é um preparo para uma guerra maior. Uma guerra é um jogo. Tem até jogo que simula guerra, né? O alemão era expert nisso, né? Ele atacava, mobilizava o inimigo se expunha, eles localizavam onde estavam, como estavam, qual a competência deles, aí de repente recuavam, porque se eles fossem, eles iam se distanciar da sua linha de suprimento. E o inimigo estava junto da sua linha de suprimento. Então eles simulavam um ataque, bombardeio pesado, a linha de suprimento do inimigo recuava, o inimigo se acautelava, depois disso eles paravam e recuavam. Aí o inimigo ou acabou a munição deles, ou eles viram que a gente é resistente. Aí vai com tudo, gente. Vamos com tudo para cima deles. É isso que o alemão queria. Que você fosse com tudo e se afastasse da sua linha de abastecimento e da sua linha de comando. Você, como usar o termo certo militar, você abre seus flancos. Aí tua força de luta é engolfada por um contra-ataque, é flanqueada e embolsada, ensacolada, e você fica desconectado da tua linha de comando e do teu eixo de suprimento, cercado, levando bala de tudo que é lado, e a batalha que parecia estar sendo vencida é acachapante a sua derrota. Então, a hipnose de massa passa mais ou menos por aí. Você consegue fazê-lo, ainda mais com os meios que nós temos hoje. O infrassom, o ultrassom. O infrassom, você vê uma manada de elefantes, eles estão se comunicando, mas você não sabe. Por que eles têm aquelas orelhas enormes, os dentões enormes?
Aqueles dentes funcionam como antenas receptoras, as orelhas radares, capazes de, eles são capazes de escutar o infrassom, você não. Assim, você pensando que está dominando a manada de elefante geralmente tem a matriarca que comanda, não tem um elefante que comanda, geralmente a matriarca, que a fêmea é maior que o macho. A matriarca passa todo o comando de maneira que você não consegue perceber. É infração. Quando muito você vai sentir, por causa do deslocamento deles, né, uma vibração no chão, aí você dá esse fenômeno, o efeito do pisotear, né, dos elefantes, mas culturalmente eles estão se comunicando e o pisar deles é para sublimar os teus sentidos e você não conseguir entender o que eles estão conversando entre eles, estão preparando para dar o bote em você. O termo seria assim, gelatinação cerebral. A onda é tão forte que teu cérebro vira simplesmente uma geleia. Incapaz de discernir o que está realmente acontecendo. Esses mecanismos, já praticados por animais há tempos imemoriais, foram trazidos à pauta com descobrimentos que o homem foi fazendo durante sua evolução, né? Um morcego não enxerga nada, mas ele emite ondas de radar. Isso é o suficiente para ele fazer malabarismo no espaço, no céu. De certa maneira, no pasto, ele tem a saliva com anestésico, ele posa na crina de um cavalo, trança o pelo, se pendura ali, dá uma lambida, deixa 1, 2, 3, passa os dentes que são que nem navalhas e fica bebendo sangue do cavalo, mas depois de farto ele dá a lambida seladora e vai alimentar a tropa dele, os filhotes dele. Aí no dia seguinte você vai tanger os cavalos para eles virem pro curral, né? Ou soltar eles mais no campo para eles poderem correr, se exercitar. Aí você diz assim, e caramba, teve saci aqui essa noite. Olha só, você vê, e eu vi isso, 2 tranças como se fossem rédeas. Aí você pergunta, poxa, mas saci só tem uma perna, como é que ele consegue? A saci é bicho esperto. Isso é a resposta que se dê. Já viu uma resposta mais vaga possível, né? É sempre isso que você recebe de volta. Quando você é submetido a esse tipo de tratamento, você não tem suas respostas respondidas. As suas respostas vêm através de perguntas. Teu cérebro não consegue. Você quer saber uma coisa, mas
você é desviado do que você pensou, porque você está pensando no que responder. E quando você vai responder, vem outra pergunta. Então, são métodos que se usa quando se tem, principalmente, a massa é muito fácil de ser manejada e difícil de ser controlada depois do estupim aceso e explodido. A massa tem um comportamental muito engraçado, ela se aglutina, ouve o que ouve e ouve o que não ouve, vê o que vê e vê o que não vê. Aí o efeito de gelatinação do cérebro entra e a massa fica ali em suspenso, esperando, através da sublimação dos sentidos, você joga informações que você quiser. Ela pode ser trabalhada no sentido de, no caso de que seu mito está ali, que aquele ali é uma pessoa, é um ente para ser idolatrado, mistificado. Pois, olha, você, fora dessa área de abrangência auditiva, visual, olfativa, palativa, você fica assim, o que está acontecendo ali? Mas aquele cara ali parece mais um troglodita, um neandertal, do que um ser humano, um humanoide. Não, ele é um humanoide mais anterior ao Homo sapiens. E o pessoal, ele grunhe e o pessoal bate palma. O que está acontecendo ali? Você não entra no cercadinho, cara. Não entra no cercadinho. Esse ambiente é preparado e aparelhado só para dominar a sua vontade, a levá-lo a fazer o que você, em estado normal, como dizem os químicos, né? Estado de normais de temperatura e pressão, o meio se comporta nesse estado e vem com a pergunta química, né? Quanto de ácido úrico eu preciso para fazer um cálculo renal? Gente, por aí. Então vou encerrar porque esse papo é meio psicossomático demais, mas é inevitável a gente conversar sobre isso. E olha, eu só tenho aqui minha parede, não tem nada para, é só eu falando aqui, não tem nenhum dispositivo sublimatório aqui para você ficar com o seu cérebro gelatinado. Mas a gente tem que conversar calmamente para não levar ao pânico, porque o que vem aí vai te levar ao pânico. Então a gente tem que conversar olho no olho. Agora, como eu queria poder te ouvir, cara. Como eu queria poder te ouvir. Vocês nem imaginam. Você que está assistindo esse vídeo, você imagina como eu queria poder te ouvir. Bom, eu posso não te ouvir, mas eu posso te ver o que você acha
do que eu falei. Eu posso me dar, te dar os cravos e o martelo para você botar na cruz, ou o gancho e o alicate e a salmoura para você curar os ferimentos que eu sofri e me tirar da cruz. É isso aí, gente. Saúde a todos. Eu me vou.